pessoal, bom, hoje temos aqui mais um vídeo da nossa playlist de embasamento numérico e o tema da aula de hoje vai ser dízima periódica, tá? As dízimas periódicas, elas são divididas em duas categorias. A primeira é a simples, tá? Então o que seria uma dízima periódica simples? É todo número que depois da vírgula, tá? Por exemplo aqui, 0.3131, ele apresenta um padrão imediatamente após a vírgula, né? Por exemplo, aqui o padrão desse número é que depois da vírgula, o 31 se repete infinitamente. Tá? Uma outra forma de representar também a dízima periódica é essa aqui, onde em cima da barra está indicando que o 31 ele se repete infinitamente. Tá? Então são exemplos de dízimas periódicas, por exemplo, o 0,333, né? Por exemplo, o 1,222, ou seja, depois da vírgula sempre tem um número com um padrão, né, de formação. Sempre se repetindo aquele determinado número. Tá? E aí, esse número que se repete depois da vírgula, no caso aqui o 31, no caso aqui o 3, no caso aqui o 2, nós chamamos de período. Tá? Então o período vai ser o número que se repete depois da vírgula. Definido o que é o período, a gente pode pensar toda dízima periódica ela pode ser transformada numa fração. Tá? E como que a gente vai transformar essa fração? Eu vou escrever aqui uma formulazinha, tipo uma formulazinha que considera o seguinte: você vai pegar a parte inteira seguida do período menos a parte inteira e vai dividir por tantos noves, tá? A quantidade de noves aqui vai ser igual à quantidade de algarismos do período. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nessa expressão aqui, mesmo que o número não tenha a parte inteira, por exemplo, esse caso aqui não tem parte inteira, é zero. Você, no lugar da parte inteira aqui, você coloca o zero, tá? Vai dar certo, e aí você fixa apenas um modelo de transformação, tá? Que vai ser esse aqui. Tá? Então vamos ver como é que seria a aplicação disso. Eu vou pegar a parte inteira aqui, ó. Quem é a parte inteira? Aqui não tem parte inteira, mas como antes da vírgula tem o zero, eu vou considerar como se fosse o zero. Então vai ficar zero, seguido do período, que é o 31, menos a parte inteira, que no caso aqui não tem, é o zero, vou colocar ele mesmo, dividido, e a quantidade de noves que eu vou colocar embaixo é igual à quantidade de algarismos do período. Como esse período aqui tem dois algarismos, os algarismos 3 e 1, né? São dois algarismos, então eu vou dividir aqui embaixo por 2 noves. Então vai ficar 99, e aí a resposta final ficaria 31 sobre 99. Repare que quando a parte inteira aqui ela não existe, quando é zero, o zero ele não influencia muito, mas nesse formato aqui, se você fixa esse formato, ele serve para qualquer número, quando não for zero e quando for zero, né? Vamos pegar aqui mais um exemplo, o 0,333. Tá? Então você tem aqui 0,33 infinitamente. Então aqui o período é o 3 e, entre aspas, né, a nossa parte inteira é o zero. Então vai ficar a parte inteira seguida do período, ou seja, 0 seguido de 3, menos parte inteira, que seria aqui no caso 0, dividido pela quantidade de noves igual à quantidade de algarismos do período. Como o período aqui só tem um algarismo, que é o 3, então eu vou dividir por 1 nove. Tá? Então essa resposta aqui fica 3 sobre 9. Se você pega a calculadora e faz essa conta aqui, 31 sobre 99, você acha esse número. Se você faz 3 dividido por 9, você acha esse número aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplo.
Queremos transformar aqui, vamos botar o número que a gente colocou aí como exemplo acima, 1,2. Então aqui agora sim tem parte inteira, você segue do mesmo jeito que você fez aqui com 0, tu vai fazer agora com a parte inteira que é 1. Então vai ficar 1, parte inteira, seguida do período, o período aqui é o que se repete, no caso é só o 2, seguida do 2, menos a parte inteira, que é 1. Tudo isso dividido pela quantidade de noves, igual a quantidade de algarismos do período. Como o período aqui só tem um algarismo, que é o 2, então eu vou dividir por 1 9. Então fica 12 menos 1 dá 11 sobre 9. Tá? Se pegar a calculadora e dividir 11 por 9, vai achar esse número aqui. Tá? Podemos pegar mais um exemplo, né, um pouquinho mais completo. Por exemplo, se quiséssemos calcular esse número aqui um pouco mais completo, 23,145 reticências, né? Para indicar que é a repetição. Então aqui agora o nosso período ele tem mais algarismo, nosso período aqui é o 145. Então a gente vai seguir aqui esse modelo aqui, parte inteira, que é o 23, que é o que vem antes da vírgula, seguida do período, que é 145, menos a parte inteira, que é 23. E isso eu vou dividir pela quantidade de noves igual a quantidade de algarismos do período. Aqui o período tem 3 algarismos, então eu vou dividir por 999. Bom, essa conta aqui de cima vai dar 23.122 dividido por 999. Com isso a gente transformou as dízimas periódicas simples, tá? Para nós, agora a outra categoria de dízimas periódicas é a composta. Qual é a diferença entre a dízima periódica simples e a composta, né? A diferença entre a dízima periódica simples e a composta é que entre a vírgula e o período, que é a parte que se repete, existem números que não se repetem. Por exemplo, aqui 0,3222. Aqui, nitidamente, a gente consegue verificar que o período aqui, né, que o período é o 2, que é o número que se repete, mas entre a vírgula e o período tem um número que não se repete, tá? Que é esse 3 aqui. Ele está entre a vírgula e o período. Esse número aqui ele recebe o nome de anteperíodo. Tá? Então, como é que a gente vai proceder com a transformação de uma dízima periódica composta? Eu vou criar um modelo parecido com esse daqui para as dízimas periódicas compostas. A gente vai transformar da seguinte maneira. Vai ser a parte inteira, mesmo quando a parte inteira no over for o 0, encara o 0 como a parte inteira nessa formulazinha aqui. Então vai ser a parte inteira seguida do anteperíodo, seguida do período, menos a parte inteira seguida do anteperíodo. E como é que fica a parte de baixo? A quantidade de noves, tá? Ela vai ser igual à quantidade de algarismos do período seguido da quantidade de zeros igual à quantidade de algarismos do anteperíodo. Tá? Então agora, quando a dízima periódica é composta, também a gente coloca 0 também embaixo. O 0 vem depois do 9 e a quantidade de zeros tem a ver com a quantidade de algarismos do anteperíodo. Tá? Então, seguindo aqui, entendendo o primeiro caso, o segundo é mais fácil porque a lógica é a mesma. Então, por exemplo, vamos transformar esse número aqui em fração.
né? Eu vou encarar novamente o zero aqui como se ele fosse uma parte inteira, para a gente não ter que criar um caso particular para essa expressãozinha aqui. Tá? Então vai ficar assim. Esse aqui é o nosso formato. Então vai ser parte inteira, que no caso aqui eu vou encarar como zero, seguida do anteperíodo, que é o 3, seguida do período, que é o 2, menos a parte inteira, que nesse caso aqui é zero, a gente está considerando, seguida do anteperíodo, que é o 3. Com isso, nós temos a parte de cima. Agora, para acharmos a parte de baixo, a gente vai colocar a quantidade de noves igual a quantidade de algarismos do período. Como o período aqui é o 2, ele só tem um algarismo, vou colocar um 9, seguido da quantidade de zeros igual a quantidade de algarismos do anteperíodo. Como o anteperíodo aqui é só o 3, ele também só tem um algarismo, então vai ficar 90, 9 e 0. Eu vou colocar um 0 apenas. 32 menos 3 dá 29 sobre 90. Se você pegar a calculadora e fizer 29 sobre 90, você acha esse número aqui. Certo? Vamos colocar mais um exemplo aqui para reforçar um pouco mais a base. Vamos pegar aqui um número, agora com parte inteira de fato, 1,531 reticências, né? Indica que agora a gente tem um período diferente. Nosso período agora é o 31 e o nosso anteperíodo é o 5, que é o número que fica entre o período e a vírgula, tá? Então a gente vem aqui no nosso formatinho aqui, ó, parte inteira, 1, seguida do anteperíodo, que é o 5, seguida do período, que é 31, menos parte inteira, que é 1, seguida do anteperíodo, que é 5. Tudo isso dividido por... Aí a gente vem aqui, a quantidade de noves é igual à quantidade de algarismos do período. Como o período tem 2 algarismos, que é o 3 e 1, vou botar 2 noves. E a quantidade de zeros é igual à quantidade de algarismos do anteperíodo. Como o anteperíodo aqui é só o 5, que é o número que fica entre o período e a vírgula, eu vou colocar um 0 apenas. Fazendo essa continha aqui de cima, vai dar 1516 sobre 990. Com isso, a gente transformou essa dízima periódica composta em uma fração. Tá? Note que eu não estou me preocupando aqui agora em simplificar as frações quando possível, né? Aqui era possível simplificar. Aqui o objetivo é apenas a gente transformar as frações, os números, as dízimas, né, em frações, visto que a simplificação de frações já foi vista anteriormente, ok? Então, para fechar aqui agora, vamos criar mais um exemplo. Por exemplo, um exemplo um pouco mais completo, 21,54, 999, etc. Reticências, né? Então aqui a gente vai seguir o nosso formatinho sem mudar nada, né? Ó, parte inteira, que é o 21, que é o que vem antes da vírgula, seguida do anteperíodo, que é quem fica entre o período e a vírgula. Observe aqui que o nosso período ele está aqui e o nosso anteperíodo ele está aqui. Né? Esse aqui é o nosso anteperíodo. Então tá aqui. Então, vamos lá. Parte inteira, 21, seguida do anteperíodo, que é 54. Seguida de quem? Do período, que é o 9, que é a parte que se repete. Menos parte inteira, que é o 21. Seguida do anteperíodo, que é o 54. Tudo isso dividido, agora a gente vem aqui. A quantidade de noves é igual à quantidade de algarismos do período, que está aqui, né? Como o algarismo só tem um, como o período só tem um algarismo, então a gente vai dividir, vai botar um 9 aqui. Seguido da quantidade de zeros igual à quantidade de algarismos do anteperíodo. O anteperíodo é 54, ele tem 2 algarismos, que é o 5 e o 4. Então vou colocar 2 zeros aqui. Tá? Com isso, a gente pode resolver essa conta aqui, vai dar 19.300
2.395 dividido por 900. E tá aí a transformação desse número aqui, dessa dízima periódica, numa fração. Certo, gente? Então é isso. Espero ter ajudado a todos aí. Se você curtiu o vídeo, dá um likezinho aí. Se você não estiver inscrito ainda no canal, aproveite para se inscrever. Até a próxima aí. Um abraço a todos.